Olá! Hoje a gente vai investigar um daqueles grandes mistérios do mundo corporativo, sabe? Por que projetos que são estratégicos, tecnicamente perfeitos, com todo o apoio que precisam no início, acabam simplesmente morrendo na praia? Pois é, vamos desvendar esse caso. E para isso vamos usar uma lente bem poderosa e, olha, até um pouco inesperada. É uma cena clássica, né? No papel, tá tudo certo. As planilhas, perfeitas. A tecnologia, de ponta. Mas de alguma forma, o projeto simplesmente não vai para frente. Ele encontra uma resistência que parece invisível, uma força que ninguém assume, mas que todo mundo sente. O que será que está rolando de verdade nos bastidores? Então, a nossa cena do crime é um ambiente que, vamos combinar, muita gente conhece bem. Uma organização complexa, tipo uma empresa estatal brasileira, onde a política interna pesa tanto quanto a estratégia oficial. É exatamente aí que projetos super robustos como, sei lá, a implementação de um novo sistema de gestão simplesmente param, do nada. Ok, vamos colocar os suspeitos na parede. Quando um projeto dá errado, os gerentes geralmente apontam para esses culpados aí. Falam que a comunicação não foi clara, que as pessoas naturalmente resistem ao novo, que faltou engajamento da equipe ou que a famosa política atrapalhou tudo. Parece familiar, não é mesmo? E se tudo isso for só a ponta do iceberg? E se culpar a resistência à mudança for o mesmo que um detetive que descreve a arma do crime, mas nunca encontra o mandante? Pois é, a causa real é muito mais profunda e muito mais estratégica. E aqui vem a grande virada da nossa investigação. O problema, na verdade, não está nas pessoas. Não se trata de ter indivíduos ruins ou resistentes. O problema está no sistema. Nas regras do jogo organizacional que essas pessoas são, na prática, forçadas a jogar todos os dias. A nossa principal ferramenta de investigação vai ser a teoria dos jogos. Explicando de um jeito simples, ela analisa como as pessoas tomam decisões quando o resultado delas depende das decisões de outras pessoas. É como pensar num jogo de xadrez, só que aplicado ao ambiente de trabalho. Cada movimento importa, e muito. E isso nos leva a um ponto que é, assim, fundamental. Aquilo que parece teimosia, ou até sabotagem, na verdade é uma jogada lógica, uma jogada de autoproteção. Dentro das regras do jogo atual da organização, resistir à mudança acaba sendo a estratégia individualmente mais racional, mesmo que seja péssima para o projeto como um todo. O modelo clássico que explica isso perfeitamente é o tal do dilema do prisioneiro. Ele mostra como duas partes, agindo de forma totalmente racional para se proteger, acabam numa situação que é pior para todo mundo do que se tivessem simplesmente cooperado. É exatamente isso que acontece nos projetos. Vamos trazer isso para o nosso caso. Imagina só, 2 gestores. A escolha deles é ou cooperar com um novo projeto, sendo transparentes, compartilhando informações, ou eles podem escolher resistir para proteger suas equipes, seu orçamento, sua influência. A escolha de um afeta diretamente o resultado do outro. E olha só a matriz. Aqui o dilema fica escancarado. Cooperar só funciona bem se o outro lado também coopera. Se uma pessoa coopera e a outra resiste, a primeira fica totalmente exposta, vulnerável. Então, no fim das contas, a jogada mais segura para se proteger é resistir, mesmo que isso leve a um impasse. E quando todo mundo pensa assim, a cooperação vira algo impossível. E o projeto morre. Certo. O problema está diagnosticado. A resistência é uma resposta racional a um jogo mal desenhado. A boa notícia, se o jogo é o problema, então a gente pode redesenhar o jogo. Vamos agora passar do diagnóstico para a solução e ver como o gestor pode se tornar um verdadeiro arquiteto do ambiente de decisão. E a metodologia para fazer isso tem nome. É o PLACE. É um framework todo baseado na teoria dos jogos que consegue transformar esses conceitos todos em um plano de ação prático. Ele permite que os gestores parem de lutar contra a resistência e comecem de fato a mudar as regras que causam essa resistência. O Framework PLS nos guia por 5 fases bem lógicas. Primeiro, a gente define o tabuleiro e os jogadores. Depois, modela o jogo atual para entender por que existe esse impasse. A parte mais importante é a 4ª fase, desenhar um novo jogo com regras e incentivos que dessa vez favoreçam a cooperação. E por último, a implementação é feita aos poucos, para ir construindo confiança a cada passo. E quando a gente fala em recompensas, não é só de dinheiro. Na política organizacional, as moedas são outras. E este slide mostra de forma brilhante essas motivações que ficam escondidas. Poder,
ou seja, a capacidade de influenciar decisões, status e reconhecimento, o controle sobre recursos, como orçamento e equipe, segurança no cargo e autonomia para agir. Entender qual dessas moedas cada jogador valoriza, esse é o segredo. Ok, vamos para a prática. Para ver como esse framework funciona no mundo real, vamos analisar um estudo de caso de um projeto estratégico real chamado Gente. Ele vai nos mostrar a diferença brutal que faz diagnosticar o jogo corretamente ou errar feio na análise. O projeto Gente era uma iniciativa de gestão de equipes que topou com 2 obstáculos gigantescos. 2 conflitos que pareciam impossíveis de resolver. Vamos analisar cada um deles como se fosse um mini-jogo separado. O primeiro conflito foi entre 2 executivos, o Júlio e o Paulo. E a disputa aqui, veja bem, não era sobre detalhes técnicos. A verdadeira moeda que estava em jogo era poder e governança. Quem, no final, ia controlar a direção estratégica da iniciativa. A equipe do projeto tentou uma estratégia. Ofereceram para o Júlio um assento de prestígio no conselho do projeto. Eles acharam que a moeda status resolveria a questão. O resultado? Falha total. A resistência continuou firme e forte. Por quê? Simples. Porque ofereceram a moeda errada. O jogo era sobre poder real, não sobre status simbólico. Agora, o segundo conflito foi entre o Paulo e um outro gerente, o Luiz. Dessa vez, a disputa era muito mais tangível, mais concreta. Era sobre a alocação de desenvolvedores, um recurso escasso e absolutamente essencial para o projeto. Aqui, a abordagem foi completamente diferente. Não tinha orçamento para contratar mais gente. Então, a equipe do Paulo propôs uma troca. Eles ofereceram horas da equipe técnica deles para resolver um problema antigo do Luiz e, em troca, pediram os desenvolvedores necessários. Resultado? Sucesso! A cooperação fluiu, porque a estratégia atacou diretamente a recompensa que estava em jogo: recursos. Então, qual é a grande lição que a gente tira desses 2 cenários? Um de sucesso e um de fracasso. É aqui que tudo se amarra e nos dá uma forma completamente nova de enxergar a gestão de projetos. O ponto crucial é este. Não existe uma solução única para a resistência. É preciso diagnosticar corretamente o que está em jogo de verdade. Se a disputa é por poder, uma oferta de status não vai funcionar. Se a disputa é por recursos, uma negociação mais tangível pode resolver. A chave é sempre combinar a estratégia com a recompensa que os jogadores realmente valorizam. E isso nos deixa com uma conclusão muito poderosa. Em vez de tentar forçar as pessoas a mudarem, os líderes mais eficazes mudam o ambiente em que as pessoas tomam as decisões. Eles não tentam jogar o jogo existente melhor. Eles criam um jogo novo e melhor para todo mundo jogar. E para encerrar, fica a pergunta para reflexão. Ao observar os projetos e as iniciativas à nossa volta, será que é possível identificar as regras não escritas? Será que dá para ver quais recompensas, poder, status, recursos estão realmente em disputa? Porque entender o jogo é o primeiríssimo passo para conseguir mudá-lo.